E aí, gente, olhou aqui de novo, né, Salmos 17, né, vamos aqui preparar, né, o caminho, né, do Salmo 17, né? Vamos, né, estar aqui, né, sintonizado, né? Sempre pautando, né, pelo o princípio, né, de você, né, receber o impulso para, né, que você mesmo possa, né, desenvolver, né, a sua leitura diária, né? E no Salmo 17, né, é interessante que o Salmo 17, né, é uma oração, né, do salmista, né? O salmista começa pedindo a Deus, né, para que Deus ouve, né, para que Deus ouça, né, a sua oração, para que Deus receba a sua oração, não é? E é interessante que quando a gente lê a Bíblia, né, de uma maneira completa, a gente, né, conhece, né, vários textos bíblicos. A Bíblia fala, né, que o Senhor ele está atento à oração, né, que nós fizermos. A Bíblia diz que um coração sincero e contrito o Senhor não rejeita, que nós podemos pedir qualquer coisa em linha com a sua palavra e que ele irá nos ouvir. Então, quando a gente vê aqui, né, o salmista agindo dessa forma, pedindo a Deus, né, claro, existe aquela questão também da sinceridade do coração. Né? A sinceridade do coração muitas vezes vai nos fazer, né, nos expressar, né, de uma forma que ela é bem particular. Isso aí é bem verdade. Agora, nós não podemos criar rótulos. Nós não podemos considerar, né, tipo assim, porque Deus não me ouve. Deus só ouve se eu falar assim, assim, assim. Não, porque Deus só está atento se eu fizer isso, 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 isso. Não. Você esqueceu que Ele é onipresente, né, que Ele é onisciente. Né? Então, as nossas maneiras, os nossos rituais, né, para buscar a Deus, né, não vai mudar Deus. Né? Agora, quanto mais nós nos sintonizamos, quanto mais nós temos intimidade, quanto mais nós temos sintonia com Deus, né, mais nós iremos, né, nos aproximar com ousadia, nós iremos... Né, a Bíblia diz que as palavras que nós venhamos a usar, você está entendendo, não irá definir quem Deus é. Entendeu? Não irá definir quem Deus é. Agora, o fato de as palavras do português nosso ser muito raso, nosso português ou qualquer outra língua ser muito rasa, isso não quer dizer que nós não iremos nos expressar, nós não iremos nos descortinar diante de Deus. Né? Por quê? Porque Deus é quem sonda os corações. O próprio salmista diz: pode sondar meu coração, examina-me a consciência durante a noite, prova-me com fogo, né? E iniquidade alguma encontrarás em mim, pois minha boca não é falsa diante de ti. Essa é a vontade de Deus. Porque Deus ele sonda o nosso coração. Então, quando nós abrimos a nossa boca ela tem que, né, sinalizar aquilo que está no coração. Por quê? Porque, gente, olha, vamos ser bem honestos e bem sinceros. Né? O fato de nós vivermos na Terra, sermos quem somos, desenvolvermos o que desenvolvemos, recebermos uma carga genética dos nossos familiares, né? Tudo isso aí, certo? São atributos meramente humanos. Então, quando a gente quer ter uma associação com Deus, quer ter uma intimidade com Deus, olha, a palavra de Deus ela vai nos descortinar. Porque nós nunca saberemos. A Bíblia diz que nós nem sabemos orar como convém. Mas é o Espírito Santo quem nos guia. Né? O Espírito Santo é quem conduz nossas palavras. Né? Para quê? Para que elas cheguem diante de Deus, né, da forma como deve chegar. E como é a forma que deve chegar? Com fé. Com fé, porque a Bíblia diz que nós que temos fé devemos nos aproximar de Deus com confiança, né? Com confiança, né? De que Ele nos atende, de que Ele nos assiste, de que Ele realmente está disponível, né? Aí até a Bíblia diz, né? Clamo a Ti, ó Deus meu, pois Tu me respondes, inclinas para mim os Teus ouvidos e ouve a minha oração. Né? Então, é isso, né? É isso que Deus quer, é essa sintonia que Deus quer, sabe? É essa intimidade que Deus quer. Né? Nós reconhecermos, né, que nós, embora, né, nós somos pequenos, né, nós somos falhos, nós somos frágeis, né? Nós temos uma concepção, né, que é uma concepção que nasceu, né, vamos dizer, nasceu no pecado, né, mas com um novo nascimento em Cristo Jesus, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é essa novidade que nós devemos buscar para a nossa vida. É esse novo roteiro, essa nova história, essa nova estação. Não é por quê? Porque agora, né, agora nossos olhos estão iluminados. Né? Agora nós, né, sabemos como nos conduzir. Agora nós sabemos. E quando eu digo agora nós sabemos, é porque o Senhor nos ensinou, porque o Senhor nos chamou para perto, porque o Senhor nos perdoou o pecado, o Senhor nos livrou de toda a injustiça. Por mais que o homem natural, gente, o homem natural, ele na verdade, ele não tenha coragem de viver e fazer e ser quem você é em Deus.
Por que é que eu vou abrir mão de quem eu sou em Deus por causa da descrença de outro? Eu preciso crer naquilo que eu tenho ouvido, eu preciso crer naquilo que eu tenho recebido da parte de Deus, eu preciso viver. Você lembra da passagem de Pedro? Duas pessoas que eu tenho conhecimento que andaram sobre as águas. Eu tenho conhecimento. Duas pessoas, sabe quem? Jesus e Pedro. Não, mas Pedro naufragou. Pedro ia naufragando quando Jesus o segurou, mas Pedro andou sobre as águas. Então, se Pedro, né, tivesse atentado para aquilo que estava à sua volta, como a tempestade, né, os ventos, de repente até mesmo os próprios discípulos, hoje tu vai afogar, tu vai se afogar, né, usar termos como tu é louco, homem, não faz uma coisa dessa não, rapaz, tu vai se afogar, tu não tá vendo que o mar como é que tá, a gente tá aqui em tempo de perecer todo mundo, mas Cristo vinha andando por sobre as águas. E aí Pedro, né, depois de que identificaram Jesus, aí Pedro disse, mestre, deixa eu ir aí onde tu estás. Aí Jesus disse, venha. E aí ele começou a andar. Quando ele começou a andar, a Bíblia diz que ele atentou, né, para o vento, ele atentou para as ondas, para toda aquela tempestade, e aí ele começou a naufragar. Ele disse, Jesus, salva-me que estou naufragando. E aí Jesus vai e ergue. Aí Jesus, né, repreende ele, né, porque ele observou aquilo que estava à sua volta. Se nós formos observar aquilo que está na nossa volta, a gente não sai debaixo da cama. A gente fica debaixo da cama. Porque para viver nesse mundo, né, do jeito que o mundo está hoje se apresentando, gente, só Deus mesmo para nos sustentar. Só o poder da oração, né, para justamente nos manter avivados. Né, só o Espírito Santo em nossas vidas para nos fortalecer, né, para nos guiar em meio a essa geração, em meio a esse tempo. Porque não vai vir tempo melhor, não vai vir tempo bom, não. Entendeu? O bom já chegou nas nossas vidas, que é Deus. Deus na nossa vida, a presença divina, a presença do Espírito Santo, né, o Senhor Jesus, né, por meio do novo nascimento, sabe, que nos identifica com Deus, sabe, que reata a aliança com Deus, que restaura a vida de comunhão com Deus. Porque as pessoas querem comparar a vida de comunhão com Deus, né, como trata um passeio banal em qualquer lugar. É como eu digo, tratando coisas espirituais como se fosse natural e coisas naturais como se fosse espiritual. E aí, não, é porque eu aprendi assim, é porque eu sei assim. Ó, se você, o que você aprendeu, o que você sabe. Se você não aprendeu pela Bíblia, pela palavra do Senhor, pela comunhão com o Senhor, te enganaram. Te ensinaram aquilo que você não deveria, né, fluir. Te ensinaram aquilo que muitas vezes você falou, mas por que não surte efeito? Você já parou para prestar atenção? Por que é que não surte efeito? E você joga para Deus, que Deus resolva. Não, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, quem sabe, né? Deus é quem sabe. Não, Deus já sabe todas as coisas. Agora Ele quer que nós venhamos a ter conhecimento de todas as coisas, de como Ele age, de como Ele deseja, né? Que nós nos relacionemos com Ele, de como Ele, né? De como Ele quer que nós saibamos como Ele quer que nós caminhemos com Ele. Ter uma vida de sintonia, uma vida de intimidade com Deus. A palavra, se você prestar atenção à Bíblia, quando você começa a ler a Bíblia mesmo, você começa a ler a Bíblia, ela começa a te confrontar. A própria Bíblia. Você tem quando a compreensão vem, quando o Espírito Santo ilumina. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele falava muitas coisas. Ele dizia assim, ó, no meio da multidão eu falo por meio de parábola, mas por discípulos eu falo na intimidade. Para vocês eu explico, para vocês eu esmiuço. Para vocês eu trato de uma forma diferente. Sabe por quê? Intimidade, comunhão. Por quê? Porque a multidão buscava o Senhor Jesus, como a própria palavra diz, que eles buscavam porque comia do pão. Queriam o sensacionalismo, queriam ver milagres. E Jesus estava ali porque queria o quê? Comunhão. Queria que o povo entendesse o propósito, que o povo entendesse o princípio da salvação que ele estava trazendo para a humanidade naquele momento. Para quê? Seria em vão? Não, não seria em vão. Não seria em vão. Mas é claro que quando você está imbuído, quando você está ali numa responsabilidade, o que é que você quer? O máximo possível de benefício. Até porque as pessoas estão se perdendo. O Senhor Jesus estava ali justamente para curar as pessoas, salvar as pessoas, né? Para suprir as pessoas, para livrá-las das correntes que a aprisionava espiritualmente. Então, para hoje, está aqui, palavra do Senhor, né? Uma vida de comunhão, uma vida de intimidade. Persevera, né? Persevera, continua. Os versículos os capítulos estão ficando cada vez maiores, não dá nem para ler todo, mas leia, sabe? Leia e procure se ver no texto, procure se identificar com o texto, né? Procure, né? Troca de posição, né? Leia o texto como sendo você se relacionando com Deus, como se fosse você que estivesse, sabe, tratando com Deus e Deus estivesse tratando com você. Aí você vai identificar muita coisa que você fazia que não tinha nada a ver com Deus, como também, né, havia muita coisa, né, que você atribuía a Deus. E, entendeu? Deus não age dessa forma, Deus não trata dessa forma. Aí a palavra vai te revelar, o Espírito Santo vai te esclarecer todas as coisas. Tá bom? Esse é seu canal, se me ouvir, estamos firmes e fortes. Estamos aqui, estamos conectados. Se você achar que não é relevante para você, posta para outro.
transmita essa mensagem para outro. Eu estou livre, eu não tenho, vamos dizer assim, a ambição, né, de querer, vamos dizer assim, aquela questão do views, né, do impulsionamento. Não, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer a obra, deixa o Espírito Santo conduzir, né, e assim o Senhor vai plantando sementes em terras férteis, que é o seu coração. Deus te abençoe, tá? Menor Thalita, hoje tá aqui com meu pai. Hoje, gente, eu tô muito feliz, vocês estão aqui. Me dá um like, por favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho, as notificações. Tchauzinho!